a pergunta proposta inicialmente de forma genérica, o que é um pão embalado? É aquele pão maravilhoso e gostoso, dentro do saquinho, fechadinho, com todas as informações nutricionais que o regramento exige, tá? E é um pão, geralmente, os pães embalados são pães macios, em sua extensa maioria são pães macios, com uma durabilidade e uma vida útil mais extensa, como eu comentei aqui outrora. Nós temos produtos hoje que têm 180 dias de validade. 180 dias de validade. E o que é que permite isso? Avanço tecnológico. Porém, todavia, entretanto, eu vou fazer aqui, eu sempre uso a Dr. Pizza, né, a minha amiga aqui, como exemplo. Veja bem, pizza congelada não é ruim, é boa. Você vai lá no supermercado, é prático, é rápido, você vai lá, compra, leva para casa, prepara, come. Mas não se compara a uma pizza fresquinha na Dr. Pizza. Se compara? Da mesma forma. Pode falar. Se compara, não. Eu sou suspeito por conhecer a massa, por conhecer as pessoas. Eu sou suspeito porque eu sou fã da Dr. Pizza e sou cliente. Tá? Então você veja, eu sou proprietário, sou empreendedor, sou também tenho um pouco de conhecimento na área de pizzaiolo, na área de pizzas, de massas no conceito em geral, mas eu amo a pizza de lá. Então, da mesma forma, a gente está aqui justamente para informar o consumidor. Os pães embalados são vilões? Não, mas não se compara com um pão fresquinho, um pão que a padaria produz, um pão de forma, um pão de leite, um pão seda, um pão de hambúrguer. E a regra é simples, pessoal, quanto mais tempo de vida útil tem aquele produto, mais conservante ele precisa para alcançar essa durabilidade. Então, um pão entre 5 e 10 dias de validade é considerado um pão fresquinho, porque no máximo ele vai levar ali o propionato de cálcio, no máximo como conservante. Nessa questão dos pães embalados, como é que eles se classificam numa outra vertente que já foi objeto da nossa conversa, doces ou semidoces? Geralmente macios e semidoces. Por quê? Eles geralmente são ricos em sódio, para ter uma vida útil maior, certo? Então é no mínimo 1,5% de sódio, de sal, na composição, certo? Então ele tem que ter no mínimo 1,5% de sal, entre 5% e 10% de açúcar, tá? E aí entre os compostos, entre as enzimas, que é um tema que a gente pode abordar. Hoje a indústria da panificação está fazendo muito uso das enzimas, dos compostos enzimáticos, que são proteínas que vão ajudar a fazer a emulsão dos componentes na formulação, na mistura da massa, tá? E isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. Sendo aproveitado, tendo uma empresa de confiabilidade assegurada, é ótimo, principalmente para a manutenção e a fabricação dos congelados. Olha ali, do pão ao bolo, ao salgado, tudo que você imaginar hoje a gente já pode fazer, congelar e atender a comunidade. Isso é por conta também da falta de mão de obra, que não é uma reclamação apenas da indústria da panificação. Essa reclamação ela é em todas as classes, é geral. Falta pessoas que tenham vontade de trabalhar. Agora, vamos desdobrar um pouco mais aqui. Invariavelmente, esses pães embalados obrigatoriamente só são compatíveis com plástico. Porque, via de regra, só se encontra eles embalados em plástico. Ou seria pelo custo da embalagem? Não seria a questão do custo. O plástico ele consegue ajudar na conservação e também, consequentemente, em manter o padrão da qualidade daquele pão macio. Se partir para uma embalagem de papel, por exemplo, o que é que vai acontecer? O pão ele vai respirar e nessa respiração ele vai endurecer. E nesse processo ele vai... uma desidratação? Desidratação, envelhecimento, tá? E consequentemente as pessoas não ficariam apropriadas assim
saborosos ao paladar, ao sabor, ficaria um pão duro. E geralmente as pessoas têm muita restrição a pães duros, né? A um pão ressecado. E eu dei outra dica aqui, outro dia, que os pães rústicos de fermentação natural, você dá uma borrifada de água nele, joga no forno e ele sai crocante, macio. Pão francês, mesma coisa. Pão francês, não, você esqueceu o pão em casa. Eita, lembrou 5 dias depois, um pão de qualidade não mofa. Olha a importância da venda, da comercialização, respeitando a regra. Um pão, respeitando o processo, pão francês, ouvintes, respeitado os processos, certo? Corretamente, ele não mofa com 5 dias. Pode fazer um teste, começa a fazer teste em casa. Deixa um pão dentro da sacola lá, no abrigo da luz, ele não mofa. Aí, o máximo que pode ficar, ele ficar ressecado, ficar um pouco duro. Aí o que é que você faz? Borrifa um pouquinho de água, joga no forno, tu vai ver ele ficar crocante novamente, macio e gostoso. Esse pão para hambúrguer, chama o pão bola, particularmente. Isso. Ele, quando é um pão embalado, a diferença dele para, por exemplo, um bola comprado na padaria, é tão somente o acréscimo de conservante? Tem a questão principalmente da comunicação do produto com o ar. Então, uma vez que o pão é assado, ele precisa ser preservado do contato do ar. Então, da mesma forma que a gente precisa do ar, das leveduras que estão suspensas ali naquele ambiente para formar o fermento natural, a gente também precisa proteger os produtos, não pode deixar eles ao contato do ar, porque as leveduras que estão ali, os componentes químicos que estão, os reagentes que estão suspensos no ar, vai interferir na qualidade daquele produto. Tá? Então, assim, a questão da embalagem do pão é para proteger e para manter a qualidade daquele produto desenvolvido. Perfeito. Você falou há pouco sobre os compostos enzimáticos, avançar um pouco nesse aspecto. A gente, na FIPAM desse ano, a gente teve a oportunidade de visitar a Levan, Escola de Panificação do professor Rogério Shimura. Ele é professor, pesquisador. A feira de panificação que acontece em São Paulo. Isso, a Feira Internacional da Indústria de Panificação em Confeitaria, que ocorre todo ano. Esse é um evento anual. Tá? Se Raíssa não foi ainda com o Diego, já foi, ainda, né? Não. Eu aconselho, vá porque assim é um ambiente extraordinário para essa cadeia produtiva. Quem tem pastelaria, pizzaria, restaurante, que trabalha com trigo, vá, que vocês vão se encantar. Então, tudo que é de atual no mundo está lá em São Paulo. Tá? Então, assim, a gente teve a oportunidade de visitar a escola do Shimura, e aí a gente descobriu que ele trouxe algumas dicas e aplicações que ocorreu na IBA, que é a feira da Alemanha, tá? Na feira da Alemanha, que houve no início do ano. E uma das aplicações foi esses compostos enzimáticos, utilizando equipamentos diferenciados, construídos para aquela proposta, que vai justamente de encontro à necessidade do empreendedor pela falta de mão de obra nesse processo de congelamento. Nós temos uma fábrica aqui no estado vizinho, uma indústria de pães no estado vizinho, em que eles importaram um engenheiro, certo, da Itália para produzir o próprio trigo. Então, todos estão buscando o avanço do conhecimento para desenvolver melhores matérias-primas e, consequentemente, entregar um melhor produto. Então, assim, dentro dessas perspectivas é que nós ressaltamos a importância do consumidor estar bem informado, estar atento às legislações. Eu já fui chamado de ladrão no meu estabelecimento porque eu fui obrigado a respeitar a regra. No passado, para me adequar, para sobreviver, eu também vendia o pão na unidade. Então, eu recebi a visita do Inmetro, e aí não entrou aquela questão da educação, entrou logo a punição. Então, uma canetada. Aí ele disse, você pode recorrer, e eu inocentemente e tal, fui recorrer, a dívida acabou tendo um acréscimo mais ainda de multas e juros, né? Então a multa ficou ainda maior para mim, né? E aí todo ano ele passa, até hoje ele passa lá na empresa, nas padarias que a gente tem, e aí ele se tornou nossos amigos,
certo? É bom o empreendedor entender que o fiscal ele não é seu inimigo, ele é seu amigo porque está deixando você ciente de como você tem que proceder. Tá? Então aí foi pagar a multa e tal, e aí quando, não, agora eu só vou trabalhar dentro do regramento. E o que aconteceu? Chegou um senhor de idade, aí quando a gente pesou o pão, ele disse, mas ali não pesa, então você está pesando que você está roubando, você é um ladrão, você está me roubando. E eu disse, não diga isso não, pelo amor de Deus. Acabou que a gente discutiu um pouco, e eu mostrei a multa para ele, e ele saiu chutando vento, certo? Então, assim, o empreendedor precisa compreender todo esse processo e estar apto para enfrentar as dificuldades do dia a dia e seguir dentro do regramento, tanto comercial quanto higiênico, que é outro ponto que a gente precisa salientar. Por que é que essa proposta de venda de pães e mercearias pré-embalados? Para que o comerciante que está lá sozinho ali na sua bodega não tenha que colocar o pão sem uma luva, pegar no dinheiro, aí pega sabão, aí pega outro artigo, então faz aquela misturada toda. Então, até mesmo por questões sanitárias, a gente está com essa proposta, vamos trabalhar em conjunto com o PROCON, com a Vigilância Sanitária, para, quem sabe, a gente consiga esse avanço, que é um avanço sanitário e benéfico para evitar doenças. Perfeito. Só para arrematar a questão dos pães, eu daqui a pouco volto a falar com o senhor. Só para arrematar a questão dos pães, só para arrematar a questão dos pães, de que é feito esse famoso pão caixa, e se esse pão, esse bola é igual à mesma massa do seda tradicional? Muito bem, muito boa pergunta, né? Partindo para a parte técnica de formulação. Pessoal, qual a diferença do pão de forma para o pão seda, para o pão de hambúrguer? Em tese, assim, a grosso modo, é só o formato, a modelagem. Ela tem o mesmo composto, tem o mesmo percentual de açúcar, o mesmo percentual de sal, muda um pouco o percentual de reforço que a gente fala é o reforçador, o aditivo, é o condicionante de massas, é o condicionador de massas, ele vai ajudar ali a desenvolver melhor a cadeia do véu, que a gente chama de ponto de véu, é quando a gente dá o ponto de véu, a gente abre a massa e ela fica parecendo um véu, bem fininho. Então, esses condicionadores de massa, ele fortalece a proteína do trigo, para que isso aconteça e tenha um bom resultado. Do pão de forma para o pão de hot dog e o pão de hambúrguer, a única diferença é o reforço, né, esse reforçador. O restante segue o padrão, o mesmo percentual de gordura, o mesmo percentual de açúcar, de sal, de ovos, de leite, a mesma receita.